Gente, vamos dar continuidade, nosso horário, né? Para dar tudo certinho. Então, a gente vai dar sequência agora à palestra, que foi uma das demandas também solicitada à BEA, né? Na sequência da nossa programação científica, assistiremos em instantes a palestra que traz como tema nomenclatura técnica de dispositivos médicos e o Sistema Único de Identificação de Dispositivo Médico, da UDI, Unique Device Identification. Para falar sobre esse assunto, doutor Anderson Almeida Pereira, nosso convidado é engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília, UNB, mestrado em Engenharia e Ciências de Materiais pela Universidade Federal de Campina Grande, UFCG, especialização em Vigilância Sanitária na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e atua na gerência de tecnologia em equipamentos médicos da Anvisa, área responsável pela avaliação e regulação dos equipamentos e softwares médicos há 20 anos e está como gerente desde 2014. Então, gente, a gente tem o prazer de convidar o doutor Anderson, e aliás, eu aperreiei muito ele para poder ele estar aqui com a gente presente, tá, gente? E eles vão nos presentear com essa palestra. Acho que vou falar aqui, vou apresentar aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a doutora Helena pelo convite e pela toda a organização da BEA, que é um prazer estar aqui nesse importante congresso. Bom, é, para o pessoal que está online, boa tarde. Vamos iniciar então a apresentação. Temos, eu acho que 745 online agora. Bom, para não atrasar o evento, vamos lá. Eu vou falar nessa apresentação um pouco de nomenclatura técnica e o sistema de identificação única de dispositivo. Primeiramente, gostaria só de dar um panorama de como é a gerência de dispositivo médico. Existe uma gerência geral de produto para saúde, que eles chamam de produto para saúde, é, vinculada a essa gerência geral de produto para saúde, existe a gerência de equipamentos, a GEQIP, na qual eu coordeno, a gerência de diagnóstico in vitro, que registra os produtos diagnóstico in vitro, equipamentos laboratoriais, kits, teste diagnóstico, a gerência de materiais, que são todos os materiais, principalmente os OPMS, DMIs, que são regularizados na Anvisa, e dentro da gerência de materiais existe uma coordenação de materiais implantáveis, os materiais ortopédicos, que é vinculada à gerência de materiais. E existe uma coordenação de pesquisa clínica, que é vinculada à gerência geral, e ela atende, sempre quando chega produto inovador, ela atende as três áreas, materiais, equipamentos e diagnóstico in vitro, na avaliação da tecnologia das pesquisas clínicas desenvolvidas. Aqui só exemplificando aqui na área da GVIT, todos os kits, testes, reagentes, diagnóstico, glicosímetros, analisadores hematológicos e etc. Tudo fica registrado aqui. Na parte de materiais, que é 60% dos registros da Anvisa de dispositivos médicos são de materiais. Vai desde agulha, seringa, preservativo, estente, válvula cardíaca, implante ortopédico, toda essa parte, implante ocular, fica registrado na gerência de materiais. E na gerência de equipamentos, todos os equipamentos médicos, incluindo os softwares médicos, vários aplicativos aí, inclusive a doutora Débora que falou no início, de manhã falando de um software que fazia análise de pressão arterial ele tem que estar regularizado na Anvisa, tá? Bom, vamos lá. Eu queria só informar também o modelo, o controle sanitário que a Anvisa faz. O primeiro passo é saber se é dispositivo médico ou não, né? Às vezes um raio-x utilizado no aeroporto não é produto médico, está fora do escopo. Então, existe um enquadramento, que se a gente segue a RDC 751 de 2022.
Se não, se a empresa tiver dificuldade, ela pode consultar o Fale Conosco na Anvisa, que a gente orienta, ó, esse produto é classe 3, classe 2, classe 1 ou não é produto para a saúde. E aí, para obter o registro, primeiramente a empresa precisa ser regularizada, ter uma autorização de funcionamento. Paralelo a isso, para os produtos de classe 3 e 4, ela também vai precisar de um certificado de boas práticas de fabricação, que é uma inspeção que a Anvisa faz, ou a Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual faz. E precisa também obter o alvará sanitário. O alvará sanitário, junto à vigilância local, é obtido junto com a autorização, em paralelo à autorização de funcionamento de empresa. Esse alvará sanitário, ele vai verificar se ele segue as boas práticas de fabricação, mesmo para os produtos classe 1 e 2, mesmo de baixo risco, seguindo a resolução RDC 665 de 2022, que traz os requisitos de boas práticas de fabricação. Feito isso, a empresa se regularizou, tem a licença sanitária, a AF, a autorização de funcionamento de empresa e as boas práticas de fabricação, ela entra na fase de poder ter o processo de registro. Se for um produto, precisa submeter também os resultados das pesquisas clínicas. Para produtos classe 3 e 4, antes dela submeter o resultado para a gente, antes dela iniciar o processo de pesquisa clínica, ela precisa pedir uma autorização da Anvisa. E só mediante depois a autorização que ela pode iniciar essa pesquisa clínica. E já existiu o caso, às vezes acontece, dela chegar a submeter o processo com os resultados da pesquisa, sendo que teve um monte de falhas. Se tivesse sido autorizado inicialmente, seria detectado alguns pontos de melhoria e, em muitos casos, a gente não pode aproveitar esse relatório que foi feito sem autorização da Anvisa, né, devido às falhas. Bom, então fez isso. Para os produtos inovadores, ah, existe essa necessidade da apresentação dos estudos clínicos. Outro ponto importante, a parte de certificação. Existe uma certificação em metro. Por exemplo, eu vou registrar um equipamento de raio-x. Esse equipamento de raio-x, antes de submeter o registro na Anvisa, ele tem que ser enviado para um laboratório acreditado ao Inmetro e também vai passar por um organismo certificador de produto acreditado ao Inmetro. Vão ser feitos todos os testes de segurança elétrica, testes mecânicos, teste de compatibilidade eletromagnética, toda a parte de teste, segurança e desempenho do equipamento de acordo com as normas internacionais, da ISO ou IEC. A gente tem uma instrução normativa que traz a lista de normas técnicas. Feito isso, o equipamento passou, está tudo certo, o material, dependendo do tipo do material, ele vai receber um certificado de conformidade emitido pelo organismo certificador de produto, que é enviado para a Anvisa. Então, a Anvisa verifica o certificado de conformidade, dizendo que o equipamento foi testado e aprovado e está ok. Feito isso, ele recebe isso para software também. Ele recebe o registro e ele pode comercializar, né? Então ele está apto e as empresas fabricantes precisam rastrear o seu produto, monitorar os seus produtos no mercado. E aí, em conjunto com a tecnovigilância, ele é obrigado a notificar os eventos, não só o fabricante, mas os hospitais também, a notificar os eventos adversos e falhas técnicas ocorridas com esses produtos, de forma a gente publicar algum recall, alerta ou mesmo recolhimento do produto. Então, esse aqui é como funciona aí o controle sanitário, né? A Anvisa também faz parte de vários fóruns. O principal que a gente participa é o Fórum Internacional de Agências Reguladoras, desde 2012. A Anvisa é um dos fundadores. Tem Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Coreia do Sul, Austrália, Japão, então vários países aí. Participamos também na harmonização do Mercosul, o Programa de Auditoria Única de Produtos. Também trabalhamos em conjunto com a Organização Mundial da Saúde e temos vários acordos bilaterais com países independentes. E também participamos de algumas revisões de normas da ISO e da IEC. Agora,
entrando especificamente na nomenclatura. Feito isso, só informando, a Anvisa avalia a segurança, quer dizer, verificou se o equipamento atendeu a parte de segurança elétrica, segurança mecânica, segurança biológica, toda parte de desempenho, segurança e eficácia são avaliados, e a análise clínica também. Mas a Anvisa não avalia o custo-efetividade do dispositivo, que quem avalia é a Conitec, se ela vai incorporar no SUS ou não, né? Então, assim, a melhoria de quali, a parte de será que é viável? Às vezes, o que a Anvisa avalia o equipamento está pronto para ir para o mercado. A gente não sabe o custo desse equipamento. Por exemplo, a gente registrou em 2017 o primeiro acelerador de prótons. Já temos uns 3 registros. Mas no Brasil ainda não temos equipamentos de acelerador de prótons. Custa uns 800 milhões de dólares. E aí, que eu tive recente, assim, de informação que o Hospital do Rio, não sei se é Macaé, que estava em contato com o SUS ou com o Ministério da Defesa para viabilizar a implantação de um centro para tratamento de aceleração de prótons. Justamente ele é usado, ele é muito preciso, e é usado para tratamento de câncer infantil. Tá? Então, ok, a Anvisa regulariza, mas a incorporação no SUS é feita pela Conitec, a avaliação da tecnologia quanto à melhoria de qualidade de vida. Bom, e a nomenclatura, cada registro, ele é associado a um nome técnico. Quando eu entrei na Anvisa em 2005, já existia uma lista de nomes técnicos, por exemplo, ressonância magnética, aparelho de raio-x, equipamentos de imagem, já tinha uma lista. Só que essa lista, ela ia sendo criada, por exemplo, chegou um equipamento de ressonância magnética, um Procef. Ok, já tem um nome técnico, ok, a gente associa. Chegou, por exemplo, o acelerador de prótons. Não existe nome técnico, não existia. A gente criou acelerador de prótons para câncer. Então, a criação era aleatória. Chegou um produto inovador, a gente criava um nome técnico. Atualmente, essa lista está disponível aqui nesse link aqui, tá? Ela tem aproximadamente 900 nomes técnicos de diagnóstico in vitro e 1.600 nomes técnicos de equipamentos e materiais. Então, era uma lista aleatória. E aí e está disponível aqui para acesso de todo mundo. Nessa lista, eu vou comentar agora, essa criação vinha até 2015, né? Normal, aleatória. A partir de 2014 para 2015, quando saiu na mídia o Fantástico, pela máfia das próteses, superfaturamento, eu participei desse GT aqui, no GT de OPME. Opa, desculpa. Então, inclusive o relatório do GTI está disponível na internet. Vocês podem verificar. Produto que valia X estava sendo até 12 vezes, 14 vezes maior do que o valor original do produto. Participamos não só da Anvisa, mas Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, porque não que na verdade aí é um caso de polícia, né? E estados e municípios participaram. E a ANS também participou junto com o Ministério da Saúde, tá? A ANS e a Anvisa. Então vamos lá. Nesse plano de trabalho, foi diagnosticar a situação de OPME no país, identificação dos pontos críticos, levantamento das ações positivas existentes, identificação de vários itens necessários para mapear o setor, né? E nesse relatório foram elencadas 16 ações, incluindo regulação sanitária, regulação, monitoramento de preço. A Anvisa ela só tem atribuição para monitorar preço, ela não tem atribuição para controlar preço, igual a CEMED, que tem a atribuição, até delegada pelo Ministério da Saúde, de controlar preço. Ainda a Anvisa não tem, ela tem a função de monitorar. Tá? E aí, uma das ações propostas foi a padronização da nomenclatura técnica de dispositivos médicos.
existiam várias, a gente fez reunião com Receita Federal, ANS, Ministério da Saúde, tinha a proposta de usar o NCM, nomenclatura comum, Mercosul, mas essa nomenclatura era mais genérica ainda e era revisada a cada 5 anos, numa reunião internacional, não dava para esperar. E aí a gente foi estudar várias nomenclaturas de padrões internacionais. O ECRI, uma nomenclatura dos Estados Unidos, o MDNS, porém o FDA não utiliza ela. O FDA, como fórum, como ele participa, o FDA americano, como ele participa do MDRF, ele utiliza o GMDN. Inclusive, ontem vocês tiveram a palestra do Luiz, do GMDN, que dá o apoio também para a Anvisa e tal. E tem a nomenclatura MDN, que é a nomenclatura da Europa, originária da Itália, e o GMDN, que é uma nomenclatura internacional da base da Inglaterra, mas que é reconhecida e é utilizada por vários países. Inclusive o FDA, o Japão já utiliza isso, já tem um sistema único de identificação de dispositivo, UDI, já bem estabelecido, que eu vou falar na segunda parte da apresentação, sobre esse sistema que a gente está implantando agora na Anvisa. Então, tem que correr aqui. Bom, aí então, definida a nomenclatura internacional, ok, o grupo estabeleceu, vamos adotar o GMDN. Então, se conversou com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde elencou 100 nomes técnicos do SIGTAP, que é de procedimentos e materiais, que tinham 80% do custo do SUS vinham desses 100 nomes técnicos. Então, vamos começar os trabalhos por esses 100 nomes técnicos. Tá? E aí, para a gente poder utilizar o GMDN, a gente teve que fazer um acordo internacional com o GMDN. A Anvisa fez um acordo gratuito e ele é renovado a cada 5 anos e está em fase de renovação até 2030. Tá? Então, isso aqui eu comentei. Em 2015 decidiu isso, o Ministério da Saúde passou os 100 termos para a Anvisa e a Anvisa iria adotar os 100 termos, transformar os 100 termos, buscando na base de GMDN. Só que a Anvisa, além da análise dos registros, tem vários outros pontos. Agora, o nosso foco principal é a análise da segurança e eficácia. A gente não tinha pessoal para fazer isso. A gente contratou uma universidade, que é a Unifei, de Itajubá, que já tinha contato com o GMDN, com o Luiz, já trabalhavam juntos, então a gente passou essa atividade através de um contrato Anvisa-PNUD para a criação desses 100 termos. Vou passar mais rápido aqui. Aqui só exemplificando, aqui é o site. Então tá. Ué. Bom, aqui é a estrutura aqui do site do GMDN. Por exemplo, antigamente a Anvisa tinha lá um nome técnico comum, quer dizer, mais genérico, marca-passo cardíaco implantável. Nesse nome técnico tinham todos os marca-passos de câmara dupla em resposta e frequência, câmara simples, câmara única, o intracardíaco, todos eles ficavam nesse nome técnico, que seria esse daqui. Marca-passos cardíacos implantáveis. E aí, dentro desse nome técnico, ele subdivide em 6 tipos de marca-passo: o intracardíaco, o câmara dupla em resposta e frequência, o câmara dupla em demanda, o câmara simples em resposta e frequência. E aí a Anvisa foi criando os nomes técnicos, adequando, bloqueou o nome técnico marca-passo cardíaco implantável e criamos 6 nomes técnicos. Isso gera também, por exemplo, tinha empresa que tinha uma família um registro com uma família de marca-passo. Tinha lá câmara dupla, câmara simples, vários tipos. E aí ele mandou as empresas protocolarem, dividirem os processos, protocolarem outros processos, para que eles ficassem organizados de acordo com essa nova nomenclatura. É uma nomenclatura baseada no GMDN. A gente não pode utilizar o código do GMDN. Esse código aqui é o código da Anvisa, tá? Interno da Anvisa.
você pode ir lá nessa lista aqui, nesse site, nesse link aqui, você acessa a lista tanto dos modelos antigos quanto dos novos, já baseados pelo GMDN. Então, para você saber que é o novo, tá lá, tem uma separação, novos nomes técnicos, e começa sempre pelo número 9. Então, para você saber se o nome técnico ele está atualizado, ele vai começar com o número 9. Aqui é só um exemplo. Lá, por exemplo, antigamente tinha um nome técnico stent. Caía tudo, stent coronário, stent periférico, biliar, o que tudo estava lá. E aí, pela descrição, foram feitas subdivisões, que gerou vários outros registros que eu vou comentar agora. Então, a gente fez vários, à medida que a Unife entregava os documentos, a gente validava, a gente fez editais de chamamento para as empresas informarem qual era o nome técnico mais adequado do seu produto. Então, foram feitos isso. O primeiro edital foram 36 empresas e atualizando os 802 registros. O segundo foram 45 nomes técnicos, 74 empresas, 767 registros. E o terceiro edital foi o restante. No final de tudo, atualizamos 1.906 registros com os novos nomes técnicos, né? Bom, e aí como funciona lá, conforme a Jaqueline da ANS comentou. Para cada nome técnico, desculpa, por exemplo, stent biliar que a Anvisa criou, ela criou um TUS. E aí, para cada processo de registro de stent biliar, por exemplo, esse registro aqui, ela criou um outro TUS. E para cada modelinho dentro do processo da família de stent biliar dessa empresa, desse registro, ela criou um código TUS para cada modelinho. Então, de brincadeira aí, daqueles 1.906 registros, geraram, na época, 160 mil códigos TUS. Tá? Então, existiam aproximadamente 160 mil modelos dentro dos processos regularizados na Anvisa. Aí só o histórico aí, 2017 a 2023. Esse trabalho com o Ministério da Saúde, assim, pela Unife, foi finalizado, e aí a Anvisa foi criando, não teve uma demanda fixa depois disso, a gente foi criando, a partir chegou o produto novo, inovador, a gente foi criando nomes técnicos de acordo, já seguindo a base, a lógica do GMDN. Nesse período aqui foram criados 100 nomes técnicos novos. Em 2024, a Anvisa conseguiu contratar de novo, na verdade foi em 2023 para 2024, contratar a Unife novamente. A Unife entregou mais 600 nomes técnicos. A gente conseguiu já validar boa parte, e atualmente nós temos 480, próximo de 500 nomes técnicos já baseados no GMDN. Tá? Fizemos reuniões com a ANS, uma no dia 17/2. Na época, até a Jaqueline tinha informado, tinham-se 1.251 códigos TUS, e hoje ela atualizou, teve uma reunião da Copisa, e já tem 1.300.000 códigos TUS para cada modelinho de dispositivo. Fizemos reuniões também com o Ministério da Saúde, uma reunião agora 18/2 de 2025. No Ministério da Saúde tem, parece que, 4 sistemas diferentes. Um SIGTAP, que foi o que a gente se baseou inicialmente, tinham vários OPMS e DMIs, né, e vários nomes técnicos. E o outro sistema, o RENEM, que tem as especificações dos equipamentos médicos, mas todos eles estão sendo incorporados no CATMAT, no Catálogo de Materiais de Saúde, inclusive o uso de equipamentos. A gente, para prosseguir, a gente não vai conseguir prosseguir com a Unife, que tivemos um problema contratual, mas agora em maio de 2025 a gente criou um grupo de trabalho de nomenclatura, Anvisa, ANS, Ministério da Saúde, e vamos chamar também as associações das empresas. Então as empresas podem participar
junto com seus representantes das associações, a BIMO, a BIMED, a BRAID e a BIS, podem participar. Essa reunião está prevista para 27/5. A ideia é dar continuidade ao processo de adequação dos nomes técnicos da Anvisa. Então, as empresas vão poder participar dessas reuniões de atualização. Aqui é só informativo, que essa parte de nomenclatura não é tão simples, né? Assim, para efeito de eficácia e segurança do registro do equipamento, do dispositivo, não interfere em nada, é apenas uma caixinha de alocação, tá? E a OMS, ela em 2019 até 2024, ela estava estudando quais as nomenclaturas que ela ia utilizar. E ela definiu como o GMDN e o EMDN, que é a nomenclatura europeia, que é originária da Itália. Agora, sobre o sistema de identificação única de dispositivo. Tá? A gente chama de Unique Device Identification, que é um padrão internacional que segue regras do Fórum Internacional de Agências Reguladoras, que a Anvisa participa, para a identificação única do dispositivo. Então, o objetivo desse padrão é viabilizar um sistema totalmente, globalmente harmonizado para a identificação única. O mesmo dispositivo, o mesmo stent que é comercializado, por exemplo, lá nos Estados Unidos, ele vai ter o mesmo UDI, mesmo identificador aqui no Brasil. Tá? Então, aí você vai saber qual que é o dispositivo exatamente. A gente tem uma resolução para isso, que é a RDC 591 de 2021, que ela foi revisada e alterada para ampliar um pouco o prazo de 1 ano, e que depois eu vou falar mais detalhadamente. E ela faz parte do Projeto Estratégico 2024 a 2027. Foi difícil a gente convencer a diretoria para dar continuidade ao programa, mas tivemos que forçar e demonstrar que é importante esse processo de identificação única para o sistema único do país, né? Então, eles concordaram e a gente está nesse programa. E existe, para a emissão do código de barra, existem 3 emissoras, que é o GS1, HBCC e o ICCBA. Agora, na prática, vou comentar, vou passar aqui. Bom, o que é esse sistema? O que é esse sistema único de identificação de dispositivo? Ele é composto por 2 partes. Uma parte que é o Device Information, que é as informações do dispositivo, que é essa primeira parte aqui, do 01 até o 03, que tem as características do dispositivo, o modelo, tem as informações do código de MDN, tem todas as informações do dispositivo. Isso daí vai ser transmitido para a Anvisa na base de dados UDI da Anvisa. Tá? Esse sistema está em desenvolvimento, está em fase final, depois eu vou comentar os pilotos que está sendo desenvolvido. E existe a segunda parte do UDI, que é a Production Information, que são os dados de produção, número de lote, a data de fabricação, os dados de produção do dispositivo, nome do fabricante, identificação do fabricante. Isso daí fica em posse da unidade Fabril. Tá? E o conjunto de UDI, ele vai ser aposto na rotulagem do dispositivo. E com o prazo, com o tempo, também para os dispositivos reutilizáveis, ele vai precisar ser gravado no dispositivo. Tá? Isso quando aplicável. Então, o que vai ter na base de UDI da Anvisa? Então, vai ter as informações do UDI, vai ter as características dos dispositivos médicos, os termos técnicos, vai ter o termo técnico, o nome técnico da Anvisa baseado na GMDN. Opa, estou mexendo, desculpa. E vai ter o termo técnico com o código do GMDN, similar ao padrão americano do Good ID. Tá? O FDA tem um padrão que também tem o nome técnico do FDA, o nome técnico da Anvisa, o nome técnico do FDA e o nome técnico do GMDN. As informações suplementares, informações... E a gente vai usar um padrão HL7, que é, segundo a informação do pessoal da TI, de última geração,
e vamos transmitir esses dados também aqui para a Rede Nacional de Dados de Saúde, tá? E esse dispositivo vai estar disponível para consultas no site da Anvisa. Nessa consulta, a partir do número do registro, você vai conseguir identificar o nome do dispositivo, o código UDI, que vai ser o mesmo código utilizado lá no Japão, por exemplo, as informações do registro, os modelos, o nome técnico da Anvisa, baseado no GMDN, o nome técnico relacionado do GMDN. Esse processo desse sistema está em construção. A previsão agora em julho, a gente conseguir botar ele em operação completa. Já fizemos 3 pilotos, que eu vou comentar mais a seguir. Bom, então, o que é a obrigação do detentor e fabricante? Atribuir os códigos para cada modelo e apresentação do seu produto. Então, cada dispositivo vai ter, ele vai contratar o GS1, HIBCC e emitir um código de barra. Igual no supermercado que tem lá o biscoito, tem lá o seu código de barra. Então, cada produto vai ter o seu código de barra e eu não sei, na imagem anterior, não sei se vocês viram, tem que estar escrito UDI do lado para saber que aquele código é do UDI, porque existe vários códigos de barra, a gente se confunde. Então, ele tem que estar com identificação UDI do lado. Então, tem que ter a posição da UDI, da UDI no rótulo ou no próprio dispositivo, que eu vou comentar mais adiante. E deve transmitir esses dados para a Anvisa, desde que a Anvisa tenha o sistema, que está previsto agora em julho. Tá? E notificar os eventos adversos, agora identificando com o código de UDI do produto. Então, os prazos. Eu vou passar para uma tela que está bem... já. Os prazos pela RDC 591 é o seguinte. Agora, em julho de 2025, todos os dispositivos classe 4, os fabricantes já deverão colocar na rotulagem a identificação do dispositivo, o UDI do dispositivo, tá? E aí, para os classe 3, 10 de janeiro de 2026, os classe 2, 10 de janeiro de 2027 e 10 de janeiro de 2028. Observação, já existe o Rede Nacional de Implantes, o RNI, para estentes, estentes para artérias coronárias, também para próteses, artroplastia de quadril e joelho, já é obrigatório desde 2022, tá? Então, todos esses dispositivos têm que ter a rotulagem de UDI desses dispositivos. Então, já está valendo desde 2022 para esses dispositivos. E aí, para os produtos reutilizáveis, foi dado ainda mais 2 anos para a posição do código UDI no corpo do dispositivo. Às vezes, precisa, dependendo do tipo de dispositivo, pode afetar o desempenho do produto, né? Então, é necessário avaliar o projeto, então por isso que se colocaram mais prazos. E a transmissão obrigatória dos dados, a partir do momento que precisa validar um sistema e publicar uma instrução normativa, vai se contar 3 anos e meio para se tornar obrigatória a transmissão dos dados dos produtos classe 4, 4 anos para os produtos classe 3, e os produtos classe 2, 5 anos, e os classe 1, 6 anos. Então, os classe 4 vai ser obrigatório a transmissão dos dados em janeiro de 2029. Porém, esse sistema vai estar aberto agora. Vou comentar aqui. A gente já fez 3 pilotos, chamamos 10 empresas nacionais, 5 internacionais, 5 nacionais, representativas do setor assim, de implante, de materiais, de equipamentos, de IVD, para fazer os testes no primeiro lote, o segundo piloto. O terceiro piloto foi transmissão em massa. Então, a empresa vai poder transmitir, por exemplo, mais de 1.000 códigos UDIs de uma vez. Parece que funcionou de acordo, a gente tem que fazer algumas adequações. E o quarto piloto vai ser já em produção, vai ser aberto para todo mundo, todas as empresas. A previsão é agora com a publicação da IN em julho, a instrução normativa em julho, e que esteja aberto esse sistema
para informação. A obrigatoriedade, por exemplo, o classe 4 vai ser em janeiro de 2029, porém vai estar aberto para notificação voluntária. Então, as empresas, a maioria das empresas que já esses produtos, normalmente 70% desses produtos são importados, já tem UDI nos outros países. Então, as empresas vão voluntariamente lançar isso. E a perspectiva posterior é que nesse UDI o fabricante ainda não tem esse módulo, vai ser para depois, isso daí, que ele lance o preço do produto, para monitoramento do preço. E aí os serviços também, os hospitais, aonde tiver, possam lançar também quanto que ele comprou e bater. Se houver alguma divergência muito grande, a Anvisa possa intervir. Mas isso é uma outra etapa. Acabou o tempo, Bruno? Tá, acabou no tempo. Olha, sente aqui, doutor, só um pouquinho. Sente aqui, gentileza. Gente, nós dois estamos estreando hoje. É a primeira vez que eu sento nessa cadeira desde 2016, meus congressos. Você acredita? Nunca. E até o ponto de uma enfermeira perguntar um dia, eu não entendo, Helena, você é presidente, e nunca está ali em cima. Eu nunca podia estar aqui em cima, porque eu aprendi com as pessoas que estão até hoje aqui em cima. Então, elas que me inspiram e que me ensinam. Mas hoje, como a doutora Marta teve que mudar o voo e sair mais fácil, sair mais rápido, sou eu que fiquei. E você falando aqui, você veio por conta de uma harmonia que a gente queria saber da Anvisa, passando para a ANS, o porquê da morosidade de chegar lá e as pessoas não poderem ter os códigos, né, a tempo de estar faturando em conta. Mas me veio à mente que eu e a Débora, minha amiga, a gente participou de 2016 do primeiro do GT da ANS, quando a Marta era ainda presidente, a gente participou e nós somos membros do primeiro IMDRF também. E lá em Brasília, quer dizer, a gente já é um pouquinho idosa no tempo de estudos, né? Mas eu queria só que você dissesse isso. Agora, a ANS se baseia em quê para ser nível 1, 2 e 3? Você sabe, assim, qual é a mudança? E também outra pergunta que me veio à mente, por que que você disse, porque quando chega o dispositivo eu crio o nome para estente coronariano. A mesma nomenclatura do GNDN não é a mesma de vocês? Não, a nossa nomenclatura antigamente não, antes de 2015 não. Agora a gente está criando baseado no GMDN. Entramos no site do GMDN, identificamos o dispositivo e tem uma descrição técnica, então os novos nomes técnicos têm uma descrição para verificar se o equipamento realmente, se o dispositivo se enquadra naquela definição, e a gente cria e inativa o nome técnico antigo. Então, por exemplo, o stent, ele foi inativado, esse somente stent. E agora tem os outros. E a partir desse momento, a cada vez que o registro for atualizando a criação de novos registros, a ANS tem um contrato junto com a Anvisa de um acordo de parceria que eles pegam a nossa base de dados mensalmente. Eles pegam tudo e criam os tools a partir da nossa base de dados, com os nomes técnicos já estão adequados. Gente, alguém tem alguma pergunta? A doutora Helena Guerra, da saúde, nossa, foi minha chefe na saúde pública, na secretaria do município, e ela está na CESA hoje. Chefe, eu estou na casa do ex agora, Helena. Doutor, um prazer, viu? Adorei sua palestra. E aí, eu me lembrei que, numa busca por dados de preço de valor de mercado, eu encontrei um relatório da Anvisa, que é de 2020. Esse relatório, eu queria saber se ele é um relatório que foi feito um estudo num período e ele não tem uma frequência anual, porque eu fiquei muito interessada em ter o relatório de 2024, mais atual. E, inclusive, nas conclusões desse relatório de 2020, vocês falam de dois marcos regulatórios, duas opções regulatórias. Uma sobre o monitoramento, que eu entendi que, inclusive, é a recomendação dele. Vocês terminam adotando isso, mas vocês falam da segunda opção, que é do controle de preços. E aí eu pergunto, é inviável vocês também praticarem esse controle de preços? Porque, assim, do ponto de vista do SUS, do ponto de vista dos valores praticados, assim, é um desafio que a gente sempre coloca como uma necessidade. Então, eu pergunto se tem possibilidade para isso ser agregado.
Ó, nesse momento, a diretriz é monitorar, né? Pode ser que no futuro tenha essa viabilidade, mas é uma infinidade de produtos, é uma quantidade imensa de modelos e diferenças. Mesmo o GMDN, você olhando ali os marca-passos, a gente chegou no último nível, são 6 marca-passos. Só que dentro do marca-passo, ainda existe um marca-passo que tem proteção para interferência eletromagnética de ressonância magnética. Então, até isso, o GMD, por exemplo, o GMDN não chegou. Até isso pode ser um diferencial de preço. Então, e esse departamento de monitoramento de preço foi transferido, está trabalhando agora junto com a CEMED, que é de controle de preço de medicamentos, tá? Aí eu não sei, esse relatório provavelmente eles vão soltar outros relatórios, mas não com a frequência sobre isso. Esse departamento está se reestruturando dentro da CEMED. Oi, Opa, tudo bem, Enzo? tá. Grande Enzo. Trabalha muito tempo lá. Trabalhando Não, a pergunta era na sequência mesmo, né? Dessa importância de estar colocando o preço, né? Porque a gente entende que os preços hoje são negociáveis, né? Eu compro 1.000 é um preço, compro 10 é outro preço, né? Então vocês estão colocando para ter uma margem de conhecimento. Por enquanto é informativo, né? Vai ser monitoramento informativo, aí tem um setor que vai fazer esse monitoramento. Por enquanto foram estentes e marca-passos cardíacos e tal. Mas futuramente eu acho que vai ser. A E gente vai colocar no código. A ideia, esse outro módulo ainda não foi previsto, mas ainda não está sendo executado só o módulo de transmissão e de captação dos dados. Esse outro módulo aí de preço ainda não foi construído. Muito, Ainda vai se ver, eu acho que no futuro. não, para controle é ótimo, excelente, é É, muito importante para é, saber. eu Então, também acho. obrigado. Boa tarde, meu nome é Lucicleide, eu sou diretora de uma empresa de OPME e eu até tinha falado com a Helena sobre a questão da rastreabilidade. E eu gostaria de saber o que a Anvisa tem feito no monitoramento da rastreabilidade dos materiais. Bom, a rastreabilidade, a Anvisa ela já não controla essa rastreabilidade, cabe ao fabricante essa rastreabilidade, né? Então, por exemplo, o RNI, ele tem que colocar várias etiquetas de identificação que vai para o paciente, vai para o produto, vai para o prontuário. Então, cabe ao serviço de saúde e ao fabricante. A Anvisa não tem dados, por exemplo, aonde quantas ressonâncias magnéticas estão em São Paulo, quantas estão em Brasília. Isso aí é uma. Para saber disso, a gente tem que pedir o relatório de distribuição para o fabricante. A gente não recebe essa informação. Peraí. É. Obrigatoriedade a partir de 2022. Sim, de estentes, artroplastia de quadril e joelho, né? Tudo. Isso. A partir da RDC 665 de 2022, a rastreabilidade passou a ser uma obrigatoriedade tanto dos fabricantes como dos fornecedores até o destino final, que é o paciente. Isso, exatamente. Mas não passa especificamente para a Anvisa. Esse mercado não fica em controle. Se a Anvisa precisar intervir, ela tem que coletar esses dados do fabricante, do serviço. Então tem que coletar essa informação. Isso aí vai depender da rastreabilidade do que for pedido à Anvisa, o que for notificado para ela do erro. Por isso que o RNI está começando agora já algumas OPMEs, né, alguns dispositivos. Mas se houver uma denúncia de algum material que não está e que não seja agora dos que estão sendo registrados pelo RNI, tem que mandar para a Anvisa e a Anvisa aí vai coletar os dados para poder, é como uma vigilância sanitária, para poder dar o respaldo à pergunta que foi encabeçada para ela, endereçada para ela. Que é o departamento de tecnovigilância que cuida disso. A tecnovigilância de dispositivo que cuida dessa parte. Bom, então a gente vai lhe agradecer imensamente e o Alexandre está aqui, nosso secretário, para dar um presente. Opa, obrigado. Obrigada, viu? Fazer uma. Ah.
Tô. Pera, não,